Fala, gente! Bom, depois desses primeiros vídeos que nós conversamos aqui, eu quero te explicar por que eu posso te ajudar, né? Porque senão não vai adiantar nada você ficar aqui, o que vai fazer você ficar sentado ou sentada ouvindo esse cara e dizendo o que ele tem para me ensinar. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que eu não caí aqui de paraquedas. O BPO financeiro não começou na minha vida ontem. Na minha apresentação inicial ali eu falei um pouquinho para você da minha estrutura familiar, porque eu acredito muito nisso, que se você não tiver uma boa estrutura familiar, é muito difícil você conseguir equilibrar todos os pratos. Eu particularmente não acredito nessa máxima de que se você tem um problema, deixe ele do lado de fora, porque isso não pode entrar no emprego. Nós somos uma única pessoa, é muito difícil a gente equilibrar essas emoções, ainda que a gente tenha controle emocional, muitas das coisas que a gente vive lá fora, a gente traz para o nosso campo de batalha. E tá tudo bem. Então eu não tô aqui para te dizer que você não pode ou o que você pode fazer. O que eu quero te dizer é que o que eu posso fazer por você e o porquê que você tem que me escolher para te ajudar. Então vamos lá. Quando eu comecei a minha jornada, eu não comecei a minha vida inteira no BPO financeiro, até porque o BPO financeiro é uma coisa muito nova. Eu comecei na área jurídica. Meu primeiro emprego foi na área jurídica, meu primeiro emprego formal mesmo. Porque eu disse para vocês que eu comecei trabalhando com meu irmão numa pequena venda, trabalhando com fogos, trabalhando com pipa, e lá eu aprendi a arte da comunicação. Lá eu comecei a entender como é importante você confiar naquilo que você está vendendo, por exemplo. Porque se você não acredita naquilo que você está vendendo, automaticamente você não desperta o desejo nas pessoas de comprar. Então, eu aprendi essa tática, eu aprendi muitas coisas sobre comunicação, sobre venda, sobre estratégia lá com meu irmão. Só que era uma empresa familiar. Assim como toda e qualquer empresa familiar, o que a gente encontra, né? A gente tem uma briga de ego. A gente começa a encontrar algumas adversidades que provavelmente, se você já passou por uma experiência de trabalhar numa empresa familiar, você enfrentou dilemas como esse. Como, por exemplo, eu ouvia por muitas vezes, os olhos do dono é que engorda o gado. E aí, conforme o tempo foi passando, o campo de batalha foi surgindo, eu entendi que não adianta só a gente saber que é os olhos do dono que engorda o gado. Como é que a gente faz para levar esse gado para pastar? E aí eu decidi então não trabalhar mais com meu irmão. E foi muito bem, deu tudo bem. Eu tive experiências incríveis lá que eu trago até hoje, sou muito grato por essa experiência. Mas aí eu fui trabalhar e aí comecei a trabalhar na área jurídica. Trabalhando na área jurídica, o que eu descobri? Eu descobri que grande parte dos processos de abertura de empresas, porque eu trabalhava na junta comercial, eu entendi que grande parte deles sofriam exigência porque as pessoas não se antecipavam. Não se antecipavam em analisar se o quadro societário que lá estava inserido estava certo, se o preâmbulo do documento estava sendo feito da forma correta. E aí eu também descobri que dentro da área jurídica eu podia absorver muitas informações que iriam me capacitar e calçar o meu caminho no momento em que eu decidisse o que eu queria fazer. Até porque aquilo ainda não era o que eu gostaria de fazer. Apesar de ser um apaixonado pela parte jurídica, eu enxerguei que aquilo de fato não era o que eu queria trilhar o meu caminho a vida inteira. Então eu tomei a decisão também de não ficar na área jurídica. Então perceba, comecei nas vendas numa empresa familiar. Depois fui trabalhar na área jurídica, que foi muito importante, porque isso me deu uma visão estratégica para que hoje no BPO financeiro, por exemplo, eu consiga ajudar um cliente a montar uma holding, eu consiga estruturar todo o quadro societário, definir com ele o planejamento tributário, que vai passar também pela estruturação de um bom plano econômico e principalmente de uma estrutura societária. Então, todas essas experiências foram muito importantes para me dar subsídios para conseguir tomar decisão hoje com o BPO financeiro. E aí eu fui trabalhar na área financeira, mas ainda não no BPO financeiro. Então fui trabalhar numa grande televisão que tem canais espalhados e programações espalhadas pelo Brasil inteiro e fora. E aí dentro dessa estrutura eu comecei a enxergar um novo business, né? Qual era o novo business? Grande parte das pessoas que estavam ali, isso em meados de 2012, 2011 mais ou menos, começou uma onda de pejotização. Então as pessoas que ali estavam trabalhando, elas estavam recebendo a oportunidade de ganharem mais, porém não com carteira registrada, trabalhando com a pejotização. E aí, nesse contexto, eu ali trabalhando na área financeira desse departamento, eu cuidava de contas a pagar, eu comecei a perceber que esses meus amigos, companheiros de trabalho ali, eles começaram a enfrentar uma grande dificuldade. Qual era a dificuldade que eles enfrentavam? Eles misturavam a pessoa física com a pessoa jurídica. E aí, ao misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, outro problema acontecia. Todo final de mês, faltava dinheiro. E faltava dinheiro mesmo ele estando ganhando mais. Então, olha, uma pessoa que ganhava R$3.000, agora estava ganhando 7 no PJ e no final do mês não tinha dinheiro para conseguir pagar suas contas porque misturava os compromissos da pessoa física e da pessoa jurídica. Trabalhando na área financeira, eu enxerguei ali uma possibilidade.
Qual era a possibilidade? Poxa, será que eu não poderia ajudar eles montando um simples fluxo de caixa e mostrando para eles a diferença da pessoa física da pessoa jurídica? Resolvi oferecer isso para os meus amigos. Isso evoluiu para a emissão de nota fiscal e quando eu me dei por conta, eu já estava fazendo aproximadamente 20 amigos, eu estava cuidando dessa estrutura deles e isso que deveria ser uma renda extra passou a ser mais do que eu ganhava trabalhando lá como CLT. Aí eu tomei a decisão, vou sair e vou trabalhar só para os meus amigos. E aí eu comecei a entender que a habilidade técnica que eu tinha, a experiência que eu estava aprendendo na faculdade, não era fator predominante e unicamente exclusivo para definir se eu teria sucesso empreendendo. Então veja bem, o fato de você ter uma habilidade técnica não significa que você vai ser um bom profissional e um bom empreendedor. Até porque a gente não tem um curso hoje nos ensinando a ser um bom empreendedor. Isso a gente vai aprender com vivência na prática. Então, por que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar porque eu passei por todo esse caminho e aprendi na prática que a habilidade técnica não vai te ajudar se você não souber e não tiver experiências do campo de batalha.